Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Estão bem? Como é que foi essa semana? Tem vitórias? Conseguiram fazer muita Tudo coisa? tranquilo. Tudo tranquilo, professor, graças a Deus. Graças a Deus, meu time ganhou. Depois de tudo indica que ela vai ser boa. Flamenguista, né? Não, amigo, eu sou palmeirense. A gente faz parte do processo. Até o Vasco ganhou, né, cara? O que o Palmeiras ganha? Pô, Então, ainda vamos lá, é, galera. professor. Cara, fascinante é isso. Essa semana foi... Não teve gente triste no país. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Hoje vamos começar a aula correto aqui. Bom, então, beleza, galera? Todos estão conseguindo ver aí? Tá, beleza? Ainda sobre gestão organizacional, tá? Então, vamos falar sobre processos organizacionais e gestão de documentos nas empresas. Tá bom? Fundamentos para a eficiência e controle administrativo corporativo. Beleza? Qual é vou dar aqui os temas básicos da aula, na apresentação, né? Então, a gente vai falar sobre macroprocessos organizacionais, conceitos e relevâncias, principais áreas de macroprocessos nas empresas, ferramentas de estruturação organizacional, gestão de documentos administrativos e protocolos. Tá bom? Nós temos alguém aqui que trabalha na parte de protocolos, ações de empresa, do 1, do 2, do 3, área de comunicação, área de RH, são áreas. A gente vai falar área financeira também, tá? São áreas de macroprocessos. Tá? Não, ninguém. Beleza. Só colocar aqui para gravar o que eu esqueci. Pronto. Vamos lá, galera. Então, vida que segue. Agora esta chamada está sendo gravada. Macroprocessos organizacionais, conceitos e relevância. Definição de macroprocessos, né? Conceito de macroprocessos. Processos que são conjuntos amplos de atividades interrelacionadas dentro da organização. Bom, então, macroprocessos vão ser conjunto de atividades. Tá? São várias atividades em que eu dependo de outro setor para que aquilo funcione. Beleza? Eu não dependo só do meu setor. Tá? Vamos imaginar o seguinte. Existem processos aqui. Só um setor vai ser bastante, vai ser suficiente para responder aquela demanda do cliente. Não. E existem processos em que eu vou precisar de outros setores para responder uma demanda, para fazer uma atividade, para fazer uma tarefa, tá? Para fazer um processo, tá bom? Então, esses processos que são maiores, que eu vou precisar de outros setores, eu vou chamar de macroprocessos, tá bom? Integração entre departamentos. Eles envolvem vários departamentos promovendo o funcionamento integrado da empresa, tá bom? Isso é um ponto fundamental, galera. Eu tenho, tá? É obrigatório que sejam vários processos e é interessante que a gente tenha um funcionamento adequado da empresa, tá? Ou seja, eu vou conseguir pegar um processo e jogar para outro setor e esse processo vai continuar rodando. Vai continuar sendo eficiente nesse sentido aí, beleza? Por exemplo, a gente pode ter aqui, deixa eu pensar aqui no processo, o RH, tá? O RH vai fazer uma contratação para o setor do financeiro, tá? Ele vai depender de quem para fazer essa contratação, pessoal?
Ele faz essa contratação sozinho ou ele vai precisar de apoio de algum outro setor para contratar alguém no financeiro? Vamos lá, vamos lá. Participe, por favor. Ed, Evandro. Eduardo, é o seguinte, imagina que você tem uma empresa que você precisa contratar uma pessoa para o setor financeiro. Bom, quem faz essa contratação é o setor de RH, correto? Mas ele depende de outro setor para fazer essa contratação ou ele pode agir sozinho? Ele precisa passar por uma entrevista, né, professor? Primeiro, Beleza, precisa primeiramente, passar por uma né? entrevista. O candidato vai passar por uma entrevista. Né? Será Mas, chamado e marcarão uma entrevista com ele. Depois, se ele passar no processo da entrevista, é que ele será chamado para o RH, né? Para levar os documentos, não é isso? concordo contigo. Pode fazer várias entrevistas. Né? Vamos supor, ele vai fazer uma entrevista para uma entrevista básica para saber como é que ele é, se é introvertido, se é extrovertido, qual é o perfil dele, né, do cargo. E pode fazer uma prova, tá? Para verificar as qualidades técnicas dele. E depois ele pode fazer uma outra entrevista, né? Para saber se de fato ele é a pessoa mais adequada para aquele setor. Tá? Esses processos todos, o RH consegue tocar sozinho ou depende de outro setor? Não, depende de outros setores também, porque como ele vai estar em, como é que fala? Ele vai estar na fase que, como é que é quando começa, professor? Fica, oh meu Deus do céu, fica numa fase primeiro para poder ver se ele está apto para poder estar naquele setor, ele fica Fase de experiência. Vai para a seleção, né? mesmo. Que é o seguinte, galera. É que quando a gente pensa em RH, a gente pensa, poxa, o RH ele tem autonomia, ele vai poder contratar as pessoas, vai poder fazer os processos. O RH não tem autonomia. Não. O RH ele vai contratar quem é determinado pelo setor. Tá bom? Mas na seguinte situação, você tem um setor de RH, mas quem que pede a vaga? Quem que fala, eu preciso de um funcionário? São os outros setores. Então, o setor de financeiro, por exemplo. Chega lá com o RH e fala, olha, eu preciso de uma pessoa que seja o meu analista financeiro. Tá? O RH vai falar, pô, legal, agora me fala o que essa pessoa precisa ter. Tá? Ela tem que dominar que sistemas, ela tem que ter quanto tempo de experiência. Tá? Aí o financeiro vai dar todo esse suporte. Aí eu falo, olha, eu preciso de uma pessoa que domine o sistema tal, sistema tal, sistema tal, sistema tal, sistema tal, que já tem experiência nisso, tá? Que tem a faculdade tal. Beleza? Vai dar todos os pré-requisitos lá. Aí o RH vai lá, vai fazer o recrutamento, tá? Vai recrutar, vai jogar, vai fazer a divulgação dessa vaga, tá? Depois ele vai fazer a seleção, vai selecionar essas pessoas, vai entrevistar, vai aplicar as provas, fazer todo esse processo aí, tá? E depois, mas quem dá a cartada final não é o RH, tá? Não é o RH que determina se você vai ser contratado. Vai ser o chefe do setor. No caso, no nosso exemplo, o chefe do financeiro. Tá? O chefe do financeiro vai falar, eu gostei desse cara, eu não gostei desse cara, eu quero trabalhar com ele, eu quero trabalhar com ele. Tá? O RH vai ser uma coisa mais para verificar se a pessoa tem as aptidões mínimas para aquele cargo. Tá? Então, o RH vai fazer as entrevistas básicas, vai fazer os exames, vai verificar se a pessoa não tem nenhuma conformidade. E aí, sim, essa pessoa vai ser contratada, mas a contratação dela vai ser determinada pelo gerente da área que ele vai atuar, tá bom? Beleza? Deu para entender? E até agora, que todo esse processo, eu preciso de mais de um departamento, o RH não vai ter autonomia para fazer isso sozinho, tá? Não é querendo falar mal do RH, não, tá? Eu conheço RH, já trabalhei em RH, sei como é que funciona as coisas do RH.
Mas o RH não tem autonomia para tocar sozinho os processos. Tá? Ele fica carente de algumas coisas. Bom, beleza, galera? Conseguiram entender? Certo. Alguma dúvida até agora, pessoal? Vamos lá. Lembrando que esses macroprocessos, ele tem impacto nos resultados, tá? Influenciam diretamente no resultado da eficiência da empresa, tá? Eficiência, normalmente, é o método que a empresa faz calor. Então, olha, eu tenho um macroprocessos, vou ter um processo de contratação, tá? Eu já vou determinar, olha, o setor que quer que eu contrate alguém, tem que me falar exatamente como ele quer que eu qual é o perfil da pessoa, né? Exatamente, vai ter que terminar as reuniões, como vai ser, tá? Vai ter que já me dar a base, tá? Existem vários outros processos, vários outros macroprocessos em setores diferentes da empresa, tá, pessoal? Esse exemplo que eu dei só para eles se situar, tá bom? Otimização de recursos, né? Macroprocessos focam em utilizar recursos de forma eficiente para reduzir desperdícios e custos, tá? Então, vamos voltar lá para o nosso exemplo. Por que o RH não pode fazer essa contratação sozinho? Tá? O RH pode pegar. O RH, primeiro, não conhece os processos do setor financeiro, não sabe o que o setor financeiro vai precisar exatamente, tá? Não sabe o que pode ser aprendido no dia a dia, o que se deve, a pessoa já deve saber, tá bom? Não sabe, por exemplo, vou dar um exemplo bem básico aqui, tá? A gente tem 3 cursos que são um pouco similares, tá? Vou correr o risco de falar dessa forma, tá? Que são administração, contabilidade e economia, tá? Todos eles vão ter processos sociais, vai ter financeiro, tá? Vai ter uma boa base de cálculo, tá? Vai ter uma boa base de história, e então a pessoa tem que dominar boa parte dessas coisas aí, tá? Legal. E às vezes a vaga que está determinada, ela é o gerente, na hora de fazer a contratação, ele pegou e falou, não, eu quero alguém, um contador, tá? Mas ele não precisa de uma pessoa que seja um contador de fato. De repente pode ser um administrador, pode ser um economista, tá? Que daria um controle do processo. Só que no afã de contratar, ele não fala isso, tá? E aí o RH poderia pegar e ampliar isso daí. Tá? Ampliar para economistas, para administradores, participarem do processo também. Então, eu vou otimizar esse recurso. Tá? Às vezes eu não consigo achar um profissional adequado, ampliar isso daí, para ser mais eficiente e reduzir os custos. Tá bom? Perdão, tá com uma tosse no chatinho. Melhoria da comunicação, tá? Eles promovem melhor comunicação entre as áreas para facilitar a colaboração e o fluxo de informações, tá bom? Então, mesmo tendo o ideal é que eu tenha uma boa comunicação entre os setores, que ela seja clara, que ela seja coesa, que ela seja objetiva, tá? Conforme nós estudamos nas aulas anteriores. Tá? Eu tenho aumento da produtividade, tá? Macroprocessos visam elevar a produtividade por meio da operação mais eficaz e ágeis, tá? Ou seja, eu vou conseguir fazer isso aqui de forma melhor, porque cada setor vai executar exatamente o que sabe, tá? O que sabe executar, o que pode executar, de forma mais adequada, tá? E fazendo isso, a gente consegue fazer com que esses setores sejam mais eficazes, né? Assim, e os processos aconteçam da forma mais adequada. Entrega de valor ao cliente, tá? Garante que as operações estejam alinhadas com o planejamento estratégico, garantindo valor ao cliente, tá bom? Lembrando, galera, todas as atividades que uma empresa vai executar, ela tem que ter um foco, tá? E o foco é em gerar valor para o cliente. O cliente tem que chegar aquilo lá como forma valiosa, tá? Com benefício, beleza? Beleza? Vou dar um exemplo aqui para você, tá? Imagina que você tem um salão de beleza, tá? E esse salão de beleza, você chega lá e você pode tomar um café.
Aí eu chego lá e tá demorando para ser atendido, você serve um cafezinho para sua cliente. Tá? Esse seu cliente tem que enxergar esse cafezinho como uma coisa boa, uma coisa benéfica. Ele tem que pegar e imaginar, poxa, olha só, e tá demorando o atendimento, eu vou tomar esse cafezinho. Era um cafezinho que eu tenho vontade de tomar. E eu iria ter que sair daqui do salão, talvez perder minha vaga, perder meu lugar, ir para outra da rua, pagar o valor desse café e voltar aqui para tomar. Por que que o cliente tem que enxergar isso? Porque ele tem que, na hora de ele pagar, ele tem que lembrar que não foi só um corte de cabelo. Um corte de cabelo com um cafezinho. Tá bom? Legal. O cliente tem que enxergar valor, galera, porque senão, se o cliente não enxergar valor naquele processo, naquilo que você está executando, é melhor você parar de gastar. Tá? Um exemplo bem básico. O teu cliente aceita pagar mais caro por estar no salão de beleza que tem ar-condicionado? Ah, ele aceita. Ele aceita, ele paga R$ 5 mais caro. Pô, legal. Já vai pagar a conta de luz. Não, vou colocar um ar-condicionado. Beleza. O teu cliente aceita pagar mais caro por um cafezinho? Ah, ele aceita. Então, beleza. Então, eu vou manter o cafezinho. O teu cliente aceita pagar mais caro por uma toalhinha quente no rosto, tal, para ver os poros? Aceita. Então, vou manter isso daí. Tá bom? O teu cliente aceita pagar mais caro por algum outro processo que você vai fazer, seja oferecer um copo d'água, uma cerveja, alguma coisa nesse sentido? Aceita. Então, eu vou manter esse processo, tá bom? Você só vai manter os processos que o cliente enxerga valor que ele aceita pagar, que ele aceita ou aceitaria pagar um pouco mais caro, tá? Que ele pega e vê, poxa, olha só, a empresa está me valorizando, está me favorecendo, tá bom? Beleza? Deu para entender? Caso contrário, você tire isso daí, tá? Não faz sentido você dar as coisas de graça para o cliente e o cliente não enxerga aquilo lá como uma coisa benéfica para ele, tá bom? Beleza? Deu para entender, galera? Beleza. Tá? O foco tem que ser sempre no cliente, tá? Entregar valor para o cliente, beleza? Vamos lá. Importância do macroprocesso para a eficiência empresarial, né? Gestão eficaz dos macroprocessos, gestão adequada dos macroprocessos é essencial para garantir as operações empresariais mais eficientes e integradas, tá? Redução de retrabalho e falhas, tá? Uma boa gestão minimiza retrabalhos e falhas, aumentando a eficiência operacional e a qualidade final, tá? Aprimoramento da qualidade e competitividade, processos otimizados elevam a qualidade dos produtos e serviços, fortalecendo a competitividade do mercado. Bom, você lembra o que é eficácia, né, pessoal? A gente estava falando de eficiência todo o tempo, agora eles estão falando de eficácia, tá bom? Gestão eficaz de processos. A gestão adequada do processo é essencial para garantir as operações empresariais mais eficientes e integradas. Bom? Beleza, galera? Tá. Redução de trabalhos e falhas, aprimoramento da qualidade e competitividade, tá bom? Isso aí eu acho que está autoexplicativo, todo mundo aqui está conseguindo acompanhar, tá bom? Galera, se vocês tiverem alguma coisa que eu quero que eu repita, quero que eu faça de outra forma, vocês me avisam, por favor, tá? Não precisa pedir para eu falar, não. Pode falar diretamente, abre o microfone e fala, abre o chat e fala, tá? Mas preferencialmente no microfone, tá? Porque às vezes eu não consigo acompanhar o chat, tá bom? Vamos lá. Principais áreas de macroprocessos das empresas, tá? Área de recursos humanos, área de administrativo de recursos humanos, né? Gestão de pessoal, inclui o processo de administração de funcionários para garantir a produtividade e bem-estar no ambiente de trabalho, tá? O RH também faz parte do bem-estar da empresa, tá? Então, ele vai pensar em coisas que podem beneficiar o colaborador, tá bom? Não só o colaborador do RH, mas o colaborador da empresa como um todo. Por exemplo, o RH pode pensar em atividades lúdicas para ter pela empresa, tá? Vai ajudar o Servit, a CIPA, em fazer suas atividades mensais, para melhorar, para diminuir, né, para diminuir os acidentes de trabalho. Tá? Recrutamento e seleção, foi aquele exemplo que a gente deu no postal. Treinamento e desenvolvimento, tá?
Existem áreas das empresas que são de treinamento obrigatório, tá? A empresa tem que fazer esse treinamento obrigatório. Ainda mais se for uma empresa regulamentada, tá? Empresas regulamentadas, nós temos que fazer treinamentos obrigatórios, tá? Professor, mas a empresa tem que fazer esse treinamento obrigatório e tal. Vamos lá, galera. Vamos começar da seguinte forma. Você tem uma empresa que trabalha com eletricistas, tá? Ela tem que ter a ENR específica lá do eletricista, no CA10 e CA12, tá? Certo? O teu eletricista, ano sim, ano não, ele tem que fazer um curso de renovação, de reciclagem desse NR, tá? É mais barato você pagar esse curso do NR ou você fazer todo o processo de contratação novamente? Com certeza é mais barato você fazer esse curso de reciclagem para o colaborador, tá bom? Então, o RH vai trabalhar nesse sentido aí, beleza? O turnover, essa troca de colaborador é extremamente cara, tá? Extremamente cara, porque eu vou trocar um colaborador, eu vou trocar por uma peça nova. Essa peça vai vir do mercado, eu não sei como ele vai se comportar, eu vou ter que gastar com treinamento, vou ter que gastar com processo de recrutamento e seleção, tá? Eu vou ter que demitir o colaborador anterior, tá? Vou ter que pagar um monte de 40% de FGTS, tá? Muito alto, beleza? Eu vou ter uns custos operacionais ali envolvidos, tudo vai ficar muito dispendioso para a empresa, tá bom? Beleza, galera? Deu para entender? Vamos lá. Atividades administrativas internas, né? Suporte operacional que mantém a organização eficiente e preparação para as tarefas diárias, tá? Quando a empresa passa a ter um porte um pouquinho maior, ela vai ter um setor ali que é o administrativo, tá? Ele vai fazer a zeladoria da empresa, tá? Então, o setor que vai cuidar da parte da limpeza, vai cuidar dos elevadores, vai cuidar da questão de estacionamento, da conservação do local, tá? Vai ser a prefeitura da empresa. Tá? Esse setor também vai fazer coisas que são macroprocessos, tá? Então, não vai afetar só ela, vai afetar toda a empresa, tá bom? Processo de vendas. Os processos de vendas organizam a comercialização e atendimento ao cliente, impulsionando as receitas e crescimento da empresa, tá? Olha só, galera. Toda vez que acontece uma venda, eu envolvo margem de processo? Com certeza, margem de equipe. Tá? Então, eu vou ter a equipe do estoque, vai ter que localizar esse estoque, vai colocar na ponta da venda. Eu vou ter que sinalizar o pessoal do marketing que as vendas estão acontecendo, tá? Para poder conseguir pensar numa campanha de marketing mais adequada. Tá? Eu vou ter que pensar na equipe da logística, que eu vou ter que reabastecer esse estoque. A própria equipe da venda que fez a venda, tá bom? A equipe do financeiro vai ter que sinalizar, porque houve uma venda. Fazer os ajustes, as contas, tá bom? Então, todos os setores vão ser envolvidos na venda. Tá? Eu posso até responder o dia todo falando de setores que também seriam envolvidos no processo de venda. Tá? O próprio RH, tá? Que tem que mensurar quanto que aquele vendedor vendeu para poder tomar a decisão de manter o contrato do vendedor ou não. Tá bom? PCP, né? Planejamento e controle da produção, da qualidade. Tá? Planejamento e controle da produção, o PCP, organiza e gerencia processos produtivos para garantir eficiência e cumprimento de prazos. Tá? Então, vai ter que ter um controle nesse. Vai ter que ter um controle desses processos, tá? Para que a gente consiga fazer uma gestão mais adequada disso daí. Tá bom? Por exemplo, eu vou ter que pegar, fazer uma gestão aqui de processos para saber em imagina, você tem que fazer uma produção de 1.000 peças, uma moto, tá?
poxa, quanto tempo eu vou demorar para fazer essas 1.000 peças? Eu vou ter que fazer em um mês. Olha, legal, vou fazer um mês essas peças. Quantas peças eu devo fazer por semana? Aí eu vou fazer aqui 5 peças na semana para fazer isso aqui. Não vai dar. Tem que fazer bem mais processos para poder isso dar certo, tá bom? Vou ter que fazer isso aí de forma bem mais ágil, tá? E aí a gente vai ter... quem for estudar PCP é uma área totalmente diferente, tá, galera? É uma área que você vai ter que se especializar, porque tem muita coisa que tem lá dentro, tá? Eu vou ter que, por exemplo, você vai ter que ter a peça de linha, né? Vou ter que focar em fazer esse processo em determinado tempo, em determinado período. Eu vou ter que entregar isso muito antes para o cliente, né? Talvez eu tenha que gerar estoque, porque eu vou ter concorrência de linha, tá? Vou ter que fazer isso muito mais rápido para atender o cliente A, porque eu tenho cliente B que está pedindo também, eu tenho modo de produção, eu já tenho material, estou colocando produzir, tá? Então, são várias coisas que a gente vai entrando em conflito. Tá? Olha, eu tenho um PCP de produção, eu tenho que produzir 1.000 peças, legal, mas eu também não tenho estoque, eu tenho espaço para guardar 1.000 peças, como é que eu vou fazer isso aí? Tá? Como é que eu consigo manter o just time dentro desse processo? Tá bom? Então, são áreas que começam a ficar mais complexas à medida que a gente vai aplicando isso daí, tá bom? Beleza, galera? E aí a gente vai tendo que bater cabeça para conseguir ajustar todos os processos que a empresa vai ter. Olha, a empresa tem PCP, legal. A empresa vai ter Gestime, legal. A empresa vai ter 5S, legal. Vai ter Kaizen, vai ter outros processos. A gente vai ter processos infinitos na empresa e todos eles vão ter que se conciliar, tá? Para a gente conseguir fazer uma gestão adequada, beleza? Vamos lá. Gestão de qualidade assegura que os produtos atendam aos padrões e expectativas do mercado. Tá? Então, além do produto, eu ter que produzir no tempo adequado, da forma adequada, eu vou ter que ter qualidade nesse produto. Tá? Se eu tiver um produto sem qualidade, o que acontece é que ele vai ter que voltar para o processo produtivo. Eu vou ter que dar um recurso nesse processo, eu vou ter que refazer aquilo que eu fiz. E vai ficar muito mais caro ainda. Tá? Vai ficar muito mais oneroso, vai ficar muito pior. Tá bom? Beleza? Deu para entender, galera? Capite. Beleza. Vamos lá. Agora a gente está indo rápido aqui nessa aula, tá? Ferramentas de estruturização e organização, tá? Organizacional. Bom, vamos lá. Estrutura hierárquica, né? Então, a gente já viu aqui uma parte aqui de organograma, né? Então, o organograma mostra claramente a estrutura hierárquica da empresa com níveis e relações de subordinação. A maioria das empresas que a gente vai ver, ele vai ter uma estrutura parecida com essa da imagem, tá? Então, a gente vai ter chefia, a gente vai ter diretores, vai ter assessorias, tá? Aí vai ter coordenação abaixo da direção, a gente vai ter coordenação, a gente vai, na verdade, vai ter gerência, abaixo da gerência vai ter coordenação, vai ter os especialistas, tá bom? E assim a gente vai desenhando todo o processo hierárquico da empresa, tá? E que assim, nós temos que entender que tem um motivo para ter uma hierarquia, tá? Não é todo mundo que pode decidir, eu tenho que saber me reportar às pessoas adequadas, porque senão o processo vai dar problema, tá? Não sei se dá para ver o meu curso do mouse, mas olha só, vamos supor que eu esteja aqui, ó, olhando aqui para essa pessoa aqui, para esse funcionário, tá? Esse funcionário, pelo organograma, ele vai se dirigir ao superior dele, tá? Ele não vai se referir ao outro superior de outra gerência do departamento. Então, a gente tem que manter as coisas alinhadas dessa forma, porque senão vai ter ruído de comunicação. Pode acontecer de gerente de setor A dar ordens para um colaborador do setor B, né, que não dá para acontecer dessa forma, não pode acontecer dessa forma. Né? Tem que manter
Por isso que existe a estrutura hierárquica, por isso que existe o organograma, que é para poder depois ficarem mais ordenados e mais certinhos. Então, senão, a gente acaba tendo muito chefe a pouco índio, tá? E aí complica as coisas. Aí o pobre do índio não sabe o que ele faz. Ele faz atividade de arte, atividade de ser. Quando tem muito dono, não tem dono, ninguém é dono, tá? Tem muito dono, ninguém cuida. Tinha uma frase antigamente, o pessoal falava, cachorro que tem muito dono morre de fome. Porque aí tem muito dono do cachorro, a gente não consegue, o dono A pensa que o dono B vai dar alimento, não dá o alimento, aí o pobre do cachorro morre de fome. Bom, departamentos caros, tá? A importância da estrutura hierárquica, ela vai estar lá justamente para apresentar as diferenças de departamentos caros, facilitando a visualização de funções internas, tá bom? Tem que entender como é que funciona esse organograma, aqui que eu me reporto, por que eu me reporto, tá bom? Saber quem é o chefe de quem, tá? De onde vem as ordens, tá bom? Gestão e comunicação, né? O organograma é essencial para a gestão eficaz da comunicação interna dentro da empresa. Tá? Eu vou mandar um e-mail, me referir a alguém, tá? Tem que saber a quem que eu estou me referindo, tá? Por que que eu estou fazendo aquilo, a quem é o chefe do departamento tal, tá? A quem eu devo recorrer quando tiver uma pendência no sentido tal. Beleza? Galera, eu estou indo muito rápido, estou indo no tempo certo, vocês estão conseguindo acompanhar, tem dúvidas, dívidas? Tá dando para entender, sim. Tranquilo, professor. Só queria saber se o senhor vai gravar a sua aula. O senhor vai gravar a sua aula, está sendo gravado aqui por mim, pela Vivian. Depois eu vou mandar tanto a apresentação aqui, quanto as atividades para vocês fazerem, tá bom? E Vivian está mais carregada, acho que esses dias está dando prazo menor para fazer as atividades, então fiquem atentos a esses prazos. Com ela aí, não venha recorrer a mim, tá? Eu passo só a atividade aí, depois é com ela, né? Para fazer a correção. A correção não, eu já passo com as atividades com que é certo, com que é errado, tá? Semana passada eu não participei da aula e eu não vi, e não mandaram, né, o seu da semana passada, né? Rapaz, dá uma olhada nisso aí, que eu estava até pesquisando, até falando aqui, da semana passada, realmente, então, dá uma olhada nisso aí. Não se preocupe, não. É porque o que acontece, galera, esse módulo aqui de vocês, ele é um módulo um pouquinho maior, tá? A gente estava acostumado a fazer módulos de uma aula e 2 aulas, né? Esse módulo vai ter 4 aulas, tá? Essa é a terceira aula, beleza? Inclusive, se preparem que... Deixa eu só dar uma olhada aqui. Sessões. Próxima aula aí vai ser uma aula um pouquinho mais complicadinha, tá? A gente vai ter uma coisa básica aqui de matemática, tá bom? Liderança, definição de tipos, identificação de oportunidades de melhoria em processos. Coisa básica de matemática, mas assim, saber identificar algumas coisas no português. Tem uma base de cálculo. É que se o senhor mandar a aula gravada, fica melhor, porque como a gente não tem material em mãos, eu mesma gosto de rever a aula e estar copiando, né, esses slides. Então, fica melhor para a nossa fixação. Tá bom. Assim que terminar a aula, eu vou fazer o possível para passar isso daí para a Vivi, tá? Para colocar no grupo de vocês e fazer uma apresentação. Tá bom? Beleza? Tirando isso, galera, vocês estão conseguindo acompanhar, tá tudo ok, tem uma dúvida sobre a aula passada, inclusive. Qualquer coisa, galera, podem revisar, tá? Tem lá o grupo do WhatsApp, comunique. Só peço que, quando vocês quiserem que eu leia alguma coisa, você coloca o meu arrobazinho lá, marca a aplicação, porque eu devo fazer parte de uns 50 grupos de WhatsApp, assim, facilmente, tá?
E não tem nem grupo de família, só grupo de trabalho. Muita coisa ali, eu não consigo acompanhar grupo nenhum, não. Tá? Só falar, eu te mandei lá no grupo, que grupo, eu não consigo. Não consigo acompanhar grupo nenhum, galera. Tá? E se você quiser que eu leia alguma coisa, me coloca lá, me marca lá, coloca lá, @Álvaro lá. Ele conseguir verificar isso daí, tá? Não, não aparece notificação para mim, não, tá? E às vezes aparece, não consigo ver também. Aí, fazer o possível para facilitar o pessoal. Ah, não dá para falar só bem, né? Entendi. Manda para a Bia que a gente resolve. Tá bom? Elas são muito mais que eu, inclusive, tá bom? Se tiver alguma coisa para resolver, procure a Bia que ela resolve. Se ela não resolver, ferrou. Tá? Aí a gente completa mais o negócio, tá bom? Vamos lá. Seguindo o baile aqui, tá? Fluxograma é a apresentação de processos, tá? Não sei se a gente conseguiu, a gente falou muito brevemente, mas a gente falou, tá? Sobre o fluxograma, tá? O fluxograma, ele vai explicar o fluxo do processo. Fazer aceleração de 1, depois de 2, de 3, que eu vou ter pontos de decisões, que eu vou ter que pegar e falar, olha, quando eu fizer tal coisa, e no estado fly, eu vou fazer tal coisa, no estado B, eu fazer tal coisa, tá bom? O fluxograma detalha cada passo do processo, tá? Para garantir clareza e facilitar o entendimento, tá? Decisões e ramificações. Decisões são destacadas para mostrar diferentes caminhos e possíveis resultados do processo. Identificação de gargalos. O fluxograma ajuda a localizar gargalos para melhorar a eficiência do processo. Padronização de atividades, facilita a padronização e a melhoria contínua das atividades. Tá bom? Todos esses, eu ia falar, olha, vamos destacar item 1, item 2, tá? Na verdade, eu ia destacar item 3 e item 4, tá? Mas todos esses itens são de total importância. Tá? Quando a gente vai falar ali de decisões e ramificações, tá? São muito importantes. Tá? Manter o fluxograma dos seus processos. Tá? É muito importante para você identificar gargalos, para saber onde é que está errando. Às vezes a gente não consegue, no dia a dia, a gente não consegue ver essa atividade de forma adequada. Mas aí, quando a gente joga o fluxograma, a gente consegue enxergar dessa forma muito melhor. E a padronização de processos, tá? Todo mundo da forma que foi proposta, tá bom? Todos, a forma é melhor, a forma é diferente, né? Tem que existir uma padronização dos processos, tá? Não é só por querer, não, tá? O cliente, ele gosta de padronização. Nós, seres humanos, gostamos de padronização. Fica muito mais fácil a gente acompanhar os processos se eles forem padronizados. Beleza? Muito mais fácil, por exemplo, dar um treinamento se o processo for padronizado. Tá? É muito mais fácil pegar e falar, olha, se acontecer coisa A, você vai fazer coisa B. Tá? Lembra do seguinte, tá? Quanto menos o teu funcionário tiver que pensar, melhor. Tá? O funcionário não consegue tomar muita decisão, então você já deixa decidido por ele. Tá? Olha, se acontecer tal coisa, você vai fazer tal coisa. Cria esse padrão, tá? Vai ficar mais fácil. Senão, toda vez o funcionário vai chegar lá contigo e falar, poxa, acontecer tal coisa, o que é que eu faço? Pô, trabalho. Trabalho, estou precisando. Aí acontece de novo. Ah, aconteceu tal coisa, o que é que eu faço? Você vai fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí, toda vez o funcionário vai ter que te interromper para perguntar como fazer uma atividade, vai ficar complicado, tá? Você não vai ter mais vida. Tá? Então, você padronizar, olha, sempre que acontecer tal coisa, você tem tal, você vai fazer isso, beleza? Então, vamos lá. Arranjos físicos de posição dos setores, tá? A organização espacial, o arranjo físico envolve a disposição estratégica dos setores para melhorar a funcionalidade do espaço. Vamos dar um exemplo aqui. Existem setores que vão ficar interligados. Tá?
Olha, a gente costuma aplicar, pessoal, uma coisa chamada espaguete, tá? Espaguete é aquele macarrãozão bom, tá? Que a gente, que é o macarrão que a gente mais consome, né, gente? O que é aquele espaguete? A gente vai fazer um desenho para saber como que o funcionário se mexeu naquele dia. Tá? Olha, o funcionário fez isso, fez isso, também. Foi, opa, máquina de cheque, tudo mais. E a gente também vai poder acompanhar quando que ele saiu de um setor A para o setor B. Do setor B para o setor C, e assim por diante. Tá? O ideal é que a organização física da sua empresa siga uma lógica para que os funcionários tenham que se deslocar menos, tá? Eles consigam ficar mais próximos. Entendeu? Porque dessa forma eu consigo economizar tempo, economizar recursos de forma geral. Tá bom? Então, olha, se eu tenho um setor que ele é do RH, o RH como um todo, o RH como um todo vai ter o service e vai ter o departamento de pessoal. Tá? Não tem sentido eu deixar o departamento de pessoal longe do RH. Tem que ficar juntos, deve ficar juntos. Tá? Assim como não tem sentido deixar o service longe do RH. Poxa, o service tem que ficar perto, porque ele tem que acompanhar o andamento do trabalhador. Tá? O RH tem que se informar quando acontece um acidente com o trabalhador. Quem recebe essa informação, sempre. Bom, então, tem que ter uma coisa mais unida entre os setores, tá? A gente tem que ficar mais interligado. Estou falando isso de forma fisicamente, tá? Otimização do fluxo de trabalho, uma boa disposição facilita o fluxo contínuo de atividade, reduzindo os atrasos e desperdícios. Beleza? A gente vai fazer isso aí, vai otimizar essa estrutura para a gente diminuir os atrasos e desperdícios de forma geral, tá? Quando a gente fala de desperdício, estou falando também de tempo, tá? Tempo também tem que a gente conta, tá bom? Beleza, galera? Vamos lá. Aumento da eficácia operacional. A organização adequada dos recursos contribui para maior produtividade e menos trabalho, tá? Tem que fazer isso aí para a gente não ter esses problemas aí, tá bom? A gente não ter retrabalho operacional, tá bom? Beleza? Gestão de documentos administrativos e protocolos, tá? Ninguém, eu já perguntei, né? Ninguém aqui trabalha com protocolo, né? Aí vamos lá, tá? Principais documentos: notas fiscais, recibos, orçamentos, requisição, contratos, fichas cadastrais, tá? Documentos essenciais para a empresa, documentos essenciais empresariais, tá? Conhecer documentos essenciais é fundamental para assegurar a transação legal no ambiente empresarial, tá? Só, e é que vocês têm que ser especialistas em todos os documentos, tá? Mas aqueles documentos que forem pertinentes ao seu setor, você tem que dominar, tá bom? Então, olha, eu tenho um setor de recebimento. A pessoa que vai fazer o recebimento de notas fiscais, ela tem que entender o DANF, tá? Não tem para onde correr, tá? O DANF, que é o documento de arrecadação, documento, o documento não fiscal, tá? É que o DANF, pessoal, ele é um documento fiscal, porque ele é facilmente alterado, tá? O que é um documento fiscal é a nota fiscal, tá? Professor, mas o DANF não é uma nota fiscal? Não, o DANF é como se fosse uma impressão da nota fiscal, tá? Mas a nota fiscal mesmo, o XML é um arquivo seu que fica lá, você faz, que a empresa também pode baixar, tá bom? Vai ter todas as informações da DANF, mais algumas outras coisas, tá bom? Enfim, a pessoa que está recebendo esse DANF, ela tem que dominar todo o processo. Tem que saber ler uma DANF, saber identificar os pontos dela. Tá? Ao passo que um setor que vai fazer contratos, tem que conhecer de contratos. Né? Assim por diante, tá, galera? O setor de vendas tem que saber fazer um orçamento, tá? Tem que saber fazer uma aquisição, tem que saber fazer uma ficha cadastral, tá bom?
Notas fiscais de recibos. Notas fiscais de recibos comprovam a compra e venda, garantindo a segurança da transação, tá? Tem que colocar pessoas devidamente qualificadas para cuidar da parte de recibos, tá bom? Orçamentos contratos, mesma coisa, tá? Definir custos previstos e contratos formalizados e acordos entre as partes. Tá? Ficha cadastral e requisição, né? Ficha cadastral, organiza dados essenciais e requisições, formaliza pedidos internos. Tá bom? Dúvidas, pessoal? Dívidas até agora? Beleza? Certo. Qualidade de conformidade legal, né? A importância da conformidade legal, garantindo conformidade legal entre documentos evita riscos jurídicos e protege a empresa contra problemas legais, tá? A gente tem alguns problemas aqui. Por exemplo, às vezes a nossa empresa, ela tem contratos leoninos, né? Contratos leoninos são o seguinte sentido, pessoal. São contratos que só uma parte tem direito, tá? A outra parte não tem direito. Então, tem serviço para ele. Se for no âmbito judicial, são coisa a perder. Não adianta fazer um contrato que só beneficia uma parte. Então, tem que ter um senso de também entender que existem outras partes que podem ser afetadas. Bom, beleza, galera? Nesse sentido aí, a gente acaba tendo que entender que não adianta fazer um contrato unilateral, tá? Tem que ter um contrato que garanta que se atenda a todas as partes, tá? Tanto o consumidor quanto a empresa, beleza? Validade jurídica de documentos válidos judicialmente, cumprir requisitos legais, assegurando sua situação de forma e processos formais. Então, existe uma série de pré-requisitos que vão garantir a viabilidade jurídica desse contrato, desse processo legal aí, tá bom? Tem requisitos mínimos lá, claro, vai variar muito, tá? Mas a gente tem que observar isso daí, tá bom? Procedimento de emissão, controle e arquivamento, tá? Padronização de processos, estabelece processos padronizados para emissão e estes documentos assegura consistência e eficiência organizacional. Tá? Imagina, pessoal, você vai pegar e vai ter um processo, acontece um procedimento. Tá? Pô, legal. Aí você não armazena esse documento de forma adequada e tem uma auditoria. Como é que você vai explicar para o auditor você simplesmente perdeu o documento? Tá? Por isso que é importante você armazenar o documento, catalogar o documento, para conseguir guardar esse documento de forma adequada. Beleza? Proteção contra perdas, né? Controle rigoroso protege a empresa contra inconsistência e perdas de documentos importantes. Tá bom? Dúvidas, pessoal? Dívidas. Certo. Então, aqui para concluir, né? A importância dos processos, dos macroprocessos, tá? Os macroprocessos organizacionais são fundamentais para garantir eficiência e transparência das operações empresariais, tá? Gestão de documentos eficaz. A gestão de documentos adequada promove maior organização e facilita a tomada de decisão estratégica das empresas, tá? Competitividade do mercado. Ferramentas e práticas eficazes aumentam a competitividade e o sucesso empresarial no mercado atual. Beleza, senhores? Dúvidas, dívidas? Certo. Corremos com o assunto, tá? Tinha muita coisa que a gente já tinha visto nas aulas anteriores, beleza? Então, a gente conseguiu mais rápido na aula de hoje. Nós temos dúvidas, nós temos dívidas. Como é que está a nossa situação aí? Gostaria de conversar um pouquinho com vocês. Não, Joel. senhor, professor, tudo certo. Pô, mas aí também você me quebra. Quero escutar os problemas, só quero dizer que vocês tiveram dúvidas aí, tá? Ninguém. Tá.
vou entender que vocês entenderam a atividade. A aula de hoje. É isso mesmo? Beleza. Então, eu vou fazer o seguinte, isso daqui a pouco eu vou encerrar a aula, tá? E já vou passar aqui os dados, se receber o e-mail da gravação da aula, já passo para a Bíblia, e eu vou passar a atividade aqui do Pro também, e aí vocês vão poder fazer a atividade, tá bom? Então, vamos. Beleza, galera? Dívidas pela última vez? Não? Então é isso, galera. Muito obrigado pela presença de hoje. Tudo de bom para vocês. Abração. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite aí pro senhor. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite aí, professor. Valeu, professor. Eu que agradeço, pessoal. Boa noite. Boa noite, professor. Fique com Deus. Boa noite. Obrigado. Fique com Deus também.